Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar. Podcast do Pesadão. Você pode estar estranhando, né, essa aparência nova, né? Mas você se acostuma, porque vai ser a nova aparência do Pesadão, né? Mesmo a controvérsia. Tô aqui hoje com Bianca Coleguinha. Cara, que dificuldade de fazer a agenda com ela. Mas aí, ela ia estar do outro lado, mas não, eu trouxe ela para cá para ela começar trabalhando. Como é que você tá? Prazer estar recebendo você aí no meu time. Obrigado aí por mais uma oportunidade aí da gente fazer um trabalho junto. Olá, prazer meu. É o montanha e a montanha é mais ou menos, né? Porque eu tenho tamanho, mas não tenho largura. Tenho largura, mas não tenho tamanho, né? 1,5 m de tamanho. Então, prazer, meu nome é Bianca Coleguinha, sou empreendedora do bairro de Mesquita. É um prazer. A gente já vem falando há algum tempo e eu estou muito feliz por esse convite. Nós estamos aqui com o nosso amigo Eduardo. Fábio Nunes. Fábio Nunes, é parecido, Eduardo, Fábio, Maurício. É meu primo, é meu primo. Fábio Nunes, ele tá aqui, ele vai falar um pouquinho dele pra gente, vai se apresentar. Eu quero estar aqui apresentando vocês. O Nunes, vou falar, ele trouxe a cura e vocês vão se amarrar no que ele vai trazer pra gente. Fica à vontade aí, Fábio. Obrigado pela presença. Nada, eu fico muito grato por poder estar aqui, é um prazer também imenso estar com vocês. Meu nome é Fábio Nunes, sou naturopata, também trabalho com mentoria em estilo de vida, né, porque anda lado a lado, né, a saúde e o estilo de vida. Não tem, apesar dos produtos, né, que a gente comercializa, a gente... Só te interrompendo, a gente está tendo até uma contradição aqui, uma contradição aqui. Mas dentro do equilíbrio é aceitável, é aceitável, é aceitável. Mas pode continuar. E hoje a gente tem feito esse trabalho buscando melhorar, né, a saúde, a qualidade de vida das pessoas. E assim, eu me vejo como um instrumento de Deus realmente para que a gente consiga essa missão, esse propósito. Lembrando que foi a ponte que proporcionada pela Heloísa, né? Conheci a Heloísa num approach lá, fui lá bater lá na porta dela para fazer um convite para ela ser parceira nossa em 2019, antes da pandemia, inclusive. Olha, e aí ela me recebeu lá na casa, lá no escritório dela no Meia. A gente bateu um bom papo, até hoje a gente tem um contato um do outro. E ela hoje, sempre vira e mexe, manda alguma coisa para ela. Ela falou que você se interessou, né? Pelo nosso trabalho. E aí a gente fez essa agenda, que você quer daqui, né? Da região de Queimados, né? Eu tô morando atualmente em Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira. Quando ela mandou para mim, eu falei, eu vou me envolver com isso aí. Maravilha, maravilha. Você, qual a tua formação? Eu sou terapeuta naturopata. E você falou também sobre mentor em estilo de vida. Explica, ela vai fazer uma pergunta, mas antes disso, explica o que é sociopata. Sociopata, naturopata, é um profissional da saúde que utiliza elementos da natureza, né? Por exemplo, os produtos aqui são vitaminas, minerais fitoterápicos, né? Substâncias que vêm das plantas e também práticas energéticas, né? Então só aquilo que realmente veio da mão do pai. A partir do momento que, geralmente, quando o homem mete a mão e transforma e modifica a substância, não dá muito certo, não. E tem aqueles efeitos colaterais que a gente já conhece, né? Então, a gente prefere aí trabalhar com essa linha aí que é bem, quando possível, né? Não que o medicamento ele seja desnecessário, medicamento sintético, mas quando possível, sempre eu recomendo optar pelo natural. Maravilha. Show. Bianca. Fábio, como começou essa sua carreira na naturopatia? Como começou esse amor? Tu acordou e falou, agora eu quero mexer com isso. Conta aí um pouco pra gente. Então, começou... Eu tô até constrangido. Ele falando de coisa natural, eu comendo doce do Manoff. O Manoff, aliás, da doce... Da Doce Arte da Eli, né? Doce Arte, isso aí. Hoje ele vai levar ele pode não comer, vai levar. Tá de presente. Não, eu gosto, eu como, mas assim, tem coisa que realmente não como. Por exemplo, carne de porco eu não como nunca. É um tipo de coisa que eu não como nunca. Mas tem aquelas que ainda não entraram para a fila do nunca, que é o docinho. Então, de vez em quando eu me permito. Porque eu acredito que o segredo é o seguinte: se você tem um padrão, claro que dependendo do contexto de saúde da pessoa, ela não vai poder se dar esse luxo. Mas você tendo um padrão de saúde, um padrão de alimentação, um padrão de estilo de vida saudável, de vez em quando você pode se dar o luxo de comer alguma coisinha desse tipo, né? Só não pode fazer do padrão aquilo que é exceção. Né?
Por favor, né? Por favor. Mas a gente começou como, cara? Então, começou sem eu saber. Na verdade, como começa com muita gente, né? A partir de um problema. E foi comigo assim também que eu tive um problema de coluna, que os médicos não conseguiram identificar. E eu comecei a tomar medicamento. Na época eu trabalhava com peso, né? Acho que uns 12 anos para lá atrás. Qual a função? Na época eu era camelô. Aí, Sim. as mercadoria pesada. Mercadoria pesada, e água, isopor, aquela coisa toda. E ali eu com aquela dor na coluna, e eu sou cristão, né? E eu orando a Deus para fazer um milagre, né? Porque já de muito tempo que eu não gosto de tomar medicamento. E conviver com a dor não é mole, né? Não, e tava impedindo eu trabalhar. Não conseguia mais carregar assim, um ganchinho de bala, porque chegou a esse ponto. Trabalhava com aquele gancho bonito de chocolate, passou aquela coisa toda. E aí fui diminuindo, e a dor nada de ir embora. O mínimo de peso que eu pegava, sentia a dor. E aí orando a Deus, pedindo, e eu costumo dizer assim, que Deus ele me enviou o milagre, mas de uma maneira diferente. E me ensinou que o milagre, muitas das vezes, ele está na nossa mão. E o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem por SMS no telefone, dizendo assim, eu estava almoçando e bebendo refrigerante, né? Geralmente é o que a gente faz, almoço, beber refrigerante, suquinho. E ali estava dizendo assim, você sabia que o gás do refrigerante impede os seus ossos de absorver o cálcio dos alimentos? Aí eu parei para pensar, né? Eu falei, poxa, calma aí, se eu dar um tempinho de refrigerante para ver o que vai dar, não vai me onerar em nada. Pelo contrário, vou até dar uma economizada, né? Quanto mais hoje em dia é refrigerante caro pra caramba. Claro. E ali eu falei, então vou dar um tempinho. Aí então fiquei ali 1 mês e meio, quase 2 meses ali sem refrigerante, e a dor foi embora. Então, depois eu ainda insisti, né? Porque parar com tem a questão da fé também, né, cara? Que aquilo ali vai dar certo, né? Que esse propósito. Olha, mas eu vou dizer que eu não tinha muita fé, não. Não tinha muita fé, não. É exatamente, o meu comportamento ali, a minha mentalidade ali, é exatamente a mentalidade das pessoas que eu atendo hoje. Eu falo, a pessoa fala, isso daí vai fazer eu ficar bom. É como aconteceu com um pastor meu, um tempo atrás, ele falou, Fábio, eu tô com um problema, depois que eu faço uma refeição, me sinto mal, tenho desconforto. Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, meia hora antes da sua alimentação, você vai tomar um pouquinho de limão, um copo d'água, sem açúcar, né? Aí ele bebeu, passou uma semana e pouquinho, ele falou, Fábio, acabou o desconforto. Então, beleza. Então, às vezes a gente acha que por o problema ser desagradável realmente a dor, o desconforto, nesse caso, às vezes tem um refluxo, né, tem aquela acidez, a gente acha assim, não é uma medida simples, meu problema é muito maior do que isso, mas às vezes é um Davi que vai vencer o Golias, entendeu? Então, assim, aí, a partir desse momento, aconteceu uma coisa interessante, porque eu comecei a olhar para o outro. Como eu trabalhava vendendo Coca-Cola, né, refrigerantes mais variados, suco e tal, eu comecei a parar de vender. Eu falei, não, se não é bom para mim, não é bom para o outro. Aí botei lá só suco e água. Aí daqui a pouco eu descobri que o suco industrializado também não é legal. Aí tirei o suco e fiquei só com a água, só vendendo água. Entendeu? E dali Deus foi me guiando até o ponto que eu conheci os produtos naturais, né? Um amigo me indicou, né? Me levou no lugar onde vendi e tal. E eu comecei a entendendo, aí fiz minha formação como naturopata, porque eu vi que só o produto não adianta, tem que estar associado a um estilo de vida. Você pode ter um resultado incrível só tomando o produto, mas você vai ter um resultado muito melhor se você mudar o estilo de vida, né, associado ao uso do produto. Então ali eu comecei a me aprofundar, até que eu cheguei também no momento que a mudança de estilo de vida ela depende muito da mentalidade. E hoje, por exemplo, eu já venho estudando muitas coisas, estudo física quântica inclusive, essa questão toda energética, PNL, e hoje eu estou fazendo a minha pós de programação neurolinguística, Instituto Daut, né? Até mandar um alô aí para todo mundo, um grande abraço. Bota aí. Depois ele vai fazer as indicações aí para os caras estarem aqui. Cara, então, até dentro da sua pergunta que você falou sobre que você colocou aqui na nossa pauta, como é que seria a tua opinião com relação a dificuldade das pessoas em mudar o seu estilo de vida. Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. E fiz uma aferição de glicose básica lá, tá dando 100%. E olha que eu tenho 180 quilos. Não tenho problema de pressão. Eu acho que eu não tenho tantos problemas com ser obeso,
talvez porque eu não bebo, não fumo, sempre durmo bem, eu acho que ajuda. Mas eu também sou muito sedentário. Agora o meu trabalho tem sido mais sedentário ainda. Eu trabalho com essa questão de live, passo horas gravando, tudo mais. Mas existe existe a dificuldade para mim na questão de fazer qualquer tipo de atividade física. Não gosto mesmo. Não gosto. E ainda não consegui ter um estímulo ainda, né? Para começar a fazer. E aí você não faz atividade física, você acaba tendo que cortar alguma coisa, né? Para você não continuar, você pelo menos vamos dizer, estabilizar a questão do peso, você não engordar mais, né? Já que você não está conseguindo perder, você não tentar estabilizar. No meu caso, assim, como é que você vê hoje, cara, a apresentação tem muitos gurus, você é um deles, para essa questão de mudança de estilo de vida e qual, na tua visão, o que é o mais dificultoso mentalmente para a pessoa mudar essa chave? Primeiro, existe a questão realmente das crenças, né? Então, tem muita gente que diz assim, eu vou cuidar da saúde porque se eu vou morrer de qualquer jeito. É uma das crenças. E dentro disso, por exemplo, a questão não inclusive nas minhas palestras eu falo sobre isso, né? Aí eu coloco todo um passo a passo, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ali mas mesmo assim você pode morrer cedo. O pessoal, mas como assim? Vou ter todo esse cuidado para morrer cedo? Para existir ainda essa possibilidade? Porque assim, a morte não depende só do estilo de vida, né? De repente, alguém caminhando aí, que cuida muito bem da saúde, leva um tiro de bala perdida, pronto. Não interessa quanto de um avião que cai do nada. Um avião, entendeu? Um acidente, pronto, já era, não interessa. O corpo, de repente, se ficar naquela situação de passar por uma cirurgia, aí o corpo tem que se regenerar e tal, vai depender, vai melhorar, vai ser até bom. Mas às vezes, tiro na cabeça, por exemplo, acho que não vai ajudar muito. Então, não é o quanto que a gente vai viver, apesar de que isso ajuda. Se não tiver nenhum acidente, você vai mais longe. Mas é como que você vai viver. Esse é o principal detalhe. Que hoje as pessoas estão chegando aí com uns 40, 50, 60 anos com uma cartela. Ao invés de dinheiro, tem uma bolsa de remédio. Esse daqui é 2 por dia, esse daqui é depois do almoço, esse daqui é antes, esse daqui é 24 horas e tal. E assim, cheio de dor, e não tem ânimo, e acaba que parece que não, mas quando a gente entende que tudo está interligado, a alimentação, ela está ligada, ou seja, o físico está ligado com o emocional, que está ligado com o espiritual. Entendeu? A gente tem aí... Estou tentando tirar refrigerante agora da minha vida, hein? Já é maravilhoso. O que acontece também é o passo a passo. Às vezes a pessoa vê que ela está tão distante, né? Uma das coisas dentro dessa pergunta aí que o Montanha fez, que ela está tão distante de um estilo de vida saudável, de uma condição assim, poxa... Eu tô realmente, quando a gente vai aprendendo, é aquela questão das etapas da consciência, né? Eu não sabia que era assim para chegar nesse nível. E a gente vai aprendendo, a gente vê, poxa, eu não vou fazer nada não, entendeu? Aí acaba que abraça uma crença qualquer, assim, para dizer assim, para justificar. Para que eu vou fazer como essa, né? Vou morrer do mesmo jeito, deixa para lá. Né? Ou uma outra também muito, muito usada, né? Fulano cuidava tanto da saúde, morreu de câncer. Aí não adianta nada. Eu compenso meu trabalho com a comida. Vou comer um hambúrguer porque eu trabalhei muito. Eu mereço. Não, e às vezes não tem tempo de fazer, não quer fazer, não quer cozinha. É mais fácil. Era fast food. Não, e o eu mereço, você vê que é uma questão de percepção, né? Sim. Que tipo assim, eu mereço. Mas aí vai ver, olhar no mês, tu comeu 10 hambúrgueres no mês. Aí a questão da parte financeira também, que você também economiza, né? Ou você gasta até mais. Não, ainda tem isso. As pessoas pensam assim, não, para cuidar da saúde tem que ter dinheiro. É um outro tipo de mentalidade, tem que ter dinheiro. Mas para comer aquela pizza de 60, 70... Eu mesmo falei isso. Quando eu falei esse negócio de dieta, eu fiz uma live com uma pessoa, e olha que eu achava que eu não tinha crença nenhuma, né, limitante. E aí ela falou, não, eu evito fazer dieta, porque eu acho que tem que ter realmente uma grana, e realmente é mentira, a pessoa tem que ter, é decisão. Exatamente. É decisão. A minha crença que eu tinha era o seguinte, eu não gosto de dar velhice. Se uma coisa que Deus fez, que eu contesto, é a velhice. Porque tu vê que assim, a pessoa teve uma vida, por exemplo, vou falar aí, pessoas que... Phil Collins, por exemplo. Não foi esportista, não foi nada, mas a vida toda foi magro, parecia ser um cara
saudável e envelheceu trabalhando e tal, tudo, mas depois ele foi ter uma doença degenerativa. Nem sei se, acho que ele faleceu. E tu vê que aí acontece muito isso. São poucos os idosos que tem que envelhece, sei lá, com seus 80, saúde, né? com muita saúde, né? Agora até tu viu um reality show tal de Casamento às Cegas, que morreu uma menina que tinha mais de cento e poucos anos. E tu via que ela era lúcida, andava, fazia as coisas, morreu de velhice mesmo. Não teve assim nem complicação, deu a hora dela Isso é o ideal, e né? ela foi. Então, e assim, mas são poucas essas pessoas. A minha mãe mesmo, acho que com 81 anos, faleceu com um monte de problemas, o principal era leucemia aguda, outro tipo de leucemia, né? Então, assim, é uma coisa que eu contestava. Então, aí, o que eu acabei aprendendo aqui? Por conta de eu pensar dessa forma, que eu achava que morreria cedo, eu já me me sabotava, exatamente. Mas agora eu já me auto-saboto consciente. Mas antigamente eu fazia, antes eu acho que eu vou morrer cedo e tal. E agora, com esse monte de mentoria, um montão de gente que a gente pode ter a oportunidade de conhecer, evidentemente, se acontecer alguma coisa, se vier acontecer, realmente não foi por causa de falta de conhecimento. Foi apresentado à luz. Sim. Né? Mas nessa tua mentoria, cara, como é que tu vê assim, o impacto, de repente, desse teu estilo de vida nas pessoas, assim, pessoas que eram, por exemplo, como o meu, obeso, e sedentário, depois experimentaram mudaram a sua mentalidade, que realmente precisa de um processo, e depois passaram a seguir. Como é que você viu também essa transformação? Primeiro a pessoa tem que procurar alguém que confie, né? Porque, por exemplo, teve um caso que eu tive que ir totalmente contra a recomendação médica. Então a pessoa ela foi no médico e o médico ele diagnosticou excesso de ácido clorídrico. E eu falei, olha, depois de tudo que ela me falou, eu falei, você está com falta de ácido clorídrico. Então é um tratamento totalmente oposto, né? E eu, assim, eu coloquei a mão no fogo e eu falei, eu tenho certeza que você está com falta, que não é excesso. Ela confiou em mim, ela falou, Fábio, o que eu faço? Eu falei, olha, ou você faz outro, porque não dá para fazer os dois. Uma coisa é o mesmo diagnóstico, vamos pelo natural e vamos pelo sintético, paralelo, tá ok, beleza. Já está tomando medicamento, vai lá, fala, conversa com o médico nutricionista e eu vou ser a parte do terapeuta da naturopatia. Outra coisa é você falar assim, ó, você vai, ao invés de você ir para a direita, você vai para a esquerda. Entendeu? Aí eu fiz e ela assim, perdeu peso, melhorou, os sintomas foram embora e ganhou mais energia. Ela que também era cristã, ela falou, Fábio, agora eu subo um monte com disposição. Falei, então, muito bom. E uma por esses dias que estava inclusive presente na palestra, ela estava com 116 quilos e hoje está com 90. Então perdeu 26. Então primeiro, mas assim, seguindo a orientação. Sim. Primeiro você tem que confiar. Se não confiar, você não vai seguir, já é um ponto. Agora, é interessante que a pessoa saiba tudo que envolve a saúde dela. Porque sem saúde, vamos lá, quem de repente é muito materialista, muito, né, gosta muito de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, né? A pessoa que tem ali em primeiro lugar, dinheiro, meu Deus. Para ganhar dinheiro, ser saudável, ter um raciocínio rápido, criativo, e tudo isso a alimentação também vai, não só a alimentação, mas o sono, você falou que você tem um bom sono, já é um passo enorme. Porque o sono, você dorme mal de uma noite para outra, 50% do sistema imune já está comprometido. O pessoal fala que atividade física também melhora, estimula o cérebro. Atividade física, você... mas se eu já tenho, minha mente já pensa pra caramba. Se eu parado, imagina se eu correr, mano. Pô, vai explodir. Aí tu vai dormir, porque vai ter muita informação fumegando. E é o que acontece comigo. Às vezes, por esses dias, inclusive, eu fui dormir 11 e pouco, eu acordei 2h40 da manhã, sem sono nenhum, doido para estudar e trabalhar. Entendeu? Então, você tem até que parar. Calma aí, Fábio, vamos dormir. Aí, por esse dia, acordei 4h30, que era o horário que já estava ficando padrão. Aí eu falei, não, vou ficar aqui. Falei, Senhor, me ajuda a dormir. E aí eu consegui dormir, fui até às 7, agora eu estou me forçando. Mas, assim, o primeiro passo é ter alguém que pode te auxiliar, né? E aí, para você seguir, uma das coisas que é interessante, né? Que acredito que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é você ter os motivos certos. Por que eu vou cuidar? Às vezes você ama a sua família, mas para você cuidar da sua família, você tem que estar bem. Né? Por esses dias, eu tenho um amigo que eu falo muito com ele sobre saúde, porque ele é muito errado.
muito, em tudo, sono, tudo, tudo. Eu falo, cara, você tem que cuidar da saúde, e a minha esposa também, eu sempre tô puxando lá a orelha dela e tal, que ela não é assim como eu, né? Então eu tenho que também ficar em cima. E isso, na verdade, a família, ela é a principal alicerce, né? Para que você possa ter esse direcionamento. Se a família não ajudar, dá ruim. Sim, sim. Inclusive pessoas que no caso, querem emagrecer, por exemplo, a mulher quer emagrecer e o marido come pizza toda semana, leva refrigerante para casa Como é que todo faz? dia. Fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Para não dizer que praticamente impossível. Fica bem difícil. Então, a pessoa, ela tendo os motivos certos. Qual é o meu motivo? Eu entendo que ninguém na Terra, ninguém nem nada, está aqui em vão. Todo mundo tem um propósito. E esse propósito é servir, de alguma maneira. Então, eu quero servir, eu sirvo a Deus servindo ao meu próximo. E esse serviço, eu quero que ele chegue o quê? A um nível de excelência e níveis cada vez maiores de excelência. Eu não vou alcançar isso. Então, o que me ajuda muito é isso. É eu pensar assim, poxa, ó, isso aqui, tudo isso daqui. Botar aqui, eu como tudo. Agora, horário do almoço, vamos cair pra dentro disso daí. Chega montanha aí, montanha, vambora. A gente pega aqui firme isso aí. Mas o que vai me fazer dar o stop? Não, calma aí, Fábio. É lembrar quais são os efeitos disso daí no meu corpo e quais são as consequências que isso vai gerar nos meus resultados. O atleta, a gente vê, por exemplo, uma das coisas que eu coloco na minha palestra é o Ronaldinho, fenômeno. Estava lá no pique 98, acho que foi a Copa, né? Puro suco. Quando ele saiu, eu mostro a foto dele com uma barriguinha bem avantajada. Tá o Maradona, Daiane dos Santos. Então, assim, por que eles quando eram atletas, eles tinham aquele corpo e agora não tem mais? Porque eles tinham um propósito. Então, eu tenho que ganhar a Copa, eu tenho que ser o artilheiro. Não, eu tenho que ganhar a medalha, eu tenho que ganhar a Olimpíada. Então, eles têm. Aí acorda cedo, se alimenta bem, treina 16, 17 horas por dia. Se priva de um monte de coisa. Se priva de uma porção de coisa. E por que toda essa disciplina? Porque tem um propósito. Se não tiver um propósito por trás, o que a gente vai fazer? Na alimentação, a gente observa 3 fundamentos básicos. Sabor, saciedade e nutrição. Mas a gente para o quê? Na saciedade. É gostoso? Show. Vai me saciar? Beleza, a gente para aqui. Mas a gente tem que dar mais um passo e observar assim, ó, quais são os nutrientes que eu estou ingerindo isso aqui? Porque a nossa célula precisa de 44, 45 nutrientes. Então, o que eu vou dar para minhas células comer? Será que vai me ajudar? Porque eu tenho que ser amigo das minhas células, né? Para elas serem minhas amigas. Elas estão trabalhando aqui agora, fazendo detoxificação. A gente vai dormir principalmente no período do sono. Detoxificação acontece com mais intensidade. Então, a gente está aqui falando e tal. As células estão trabalhando, neurotransmissor, produção de hormônio, está tudo aí. Agora, o que eu estou proporcionando para as minhas células para elas poderem me ajudar? Em momentos até como estresse. Às vezes a pessoa fala assim, minha pressão é emocional. Mas por quê? Porque o corpo ele não tem mais nutrientes para colocar aquele corpo num estado de homeostase, que é o equilíbrio interno, novamente. Então a pessoa viveu uma condição de estresse, o corpo sofreu uma série de mudanças, aí quando vai normalizar, já não tem nutrientes para fazer isso. Por exemplo, a deficiência de magnésio é um. Magnésio é um mineral que ajuda muita gente, inclusive, com a pressão. Né? Eu não tem problema de pressão, mas de repente alguém que esteja ouvindo aí, usa o cloreto de magnésio, magnésio de malato, tantos tipos de magnésio aí, você vai regular a glicemia, pode te ajudar muito a regular a glicemia, vai te ajudar na pressão, vai te ajudar o magnésio trionato, quem estuda muito, vai te ajudar na cognição, então, uma série de coisas. Vamos a última aí. Dando um spoiler já aí das suas palestras, quais são os 3 passos assim, mais simples que você dá pra gente sobre que as pessoas tenham mais saúde física, mental e emocional? Então, primeiro... Emocional tu já tá aqui, já não vou mais beber refrigerante, já topou já. Já tô Já vou querendo. aguentar. Tem gente que fala assim, Fábio, eu fui para uma festa, eu ia beber um refrigerante, eu ouvi a sua voz, Fábio. Eu falei, eu sem querer eu faço isso. Então, assim, tem a motivação, né? Você pode, inclusive, fazer uma lista de coisas que você não vai conseguir se você não tiver uma boa saúde. Inclusive, você pode até conseguir, Fábio, tem gente milionária que não cuida da saúde, mas como que ele vai viver aquilo ali? Tem gente que chega, quando alcança, deu a saúde inteira naquilo ali, quando chega, não, agora eu tenho dinheiro aqui para trocar. Já não dá. Porque a saúde, aquela que Deus deu, não dá. Vou trocar aqui, vou botar um parafuso aqui diferente. O original perdido já não é mais a mesma coisa. Então eu falo com esse meu amigo que ele é muito intenso nessa busca pelo financeiro, pela vida financeira. Eu falo com ele, cara, se você não cuidar da saúde, pode ser que você alcance, pode ser que você não alcance a vida financeira. Mas independente,
quando você chegar um pouquinho mais à frente, uma coisa é certa, você perdeu saúde. E perder saúde, hoje a gente está lidando aí numa pandemia, vamos dizer assim, né, de problemas emocionais. Então, um grande número de pessoas aí com problemas como depressão, ansiedade, pânico, uma série de coisas. E eu acho que quando a Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, tá falando isso, ó, a sua frequência ela não pode baixar, porque senão a vida perde o sentido. Sim. Senão você vai estar no melhor ambiente. A gente vê aí Marilyn Monroe, por exemplo, morreu com depressão dentro do quarto. Mulher linda, cheia de dinheiro, fama, contato de tudo. Se tivesse Facebook ia ter lá milhões de curtidas, que a gente fica buscando muito isso daí. E mesmo assim, depressiva com a cartela de remédio do lado. Com todo Esse foi o ambiente que ela morreu. E tantos outros, né? Que se destruíram. Agora, buscando, inclusive, até mesmo na droga. Né? Você falou sobre a questão emocional. A pessoa que não tem alegria e ela busca essa alegria fora, nas áreas da vida, né? Aí vai lá e cobra do marido ou da esposa, você tem que me dar alegria. Eu tenho que ter alegria pelo formato do meu corpo, eu tenho que ter alegria pelo meu sucesso no trabalho. Quando ela não tem alegria de nada disso, o que ela vai fazer? Não, isso daqui vai me gerar alegria. Eu vou pelo menos na comida. Pô, o cara quer me tirar a comida. Eu viro o pior inimigo dessa pessoa, eu não quero tirar. Pô, quer me tirar é o único momento que eu tenho de alegria, que vai gerar uma dopamina, uma serotonina, uma parada legal. Então, assim, é totalmente fora da possibilidade da pessoa conseguir fazer alguma coisa antes dela se resolver. Então, primeiramente, ela saber quais são os motivos. Tem que ter o porquê. Tem até aquele livro, acho que é do Simon Sinek, Começa pelo Porquê. Sim. Né? Então, por que você vai fazer? Se não tiver porquê, você não vai fazer. Eu vou continuar comendo, vou continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo. E o segundo ponto é o entusiasmo, porque nem tudo que existe de motivo pode levar a pessoa realmente a fazer. Então eu posso ter todos os motivos do mundo para fazer. Mas por que você não faz? Não tem poder de ação, eu não tenho entusiasmo, eu não tenho energia para fazer. E aí é um ponto interessante que a forma que eu vejo de você alcançar essa energia assim, direta, tem várias maneiras. Até dentro da fisiologia, tem aquela postura do super-homem, né? Você fica 2 minutos, você já vai ter uma liberação, você vai ter uma produção hormonal que vai favorecer o teu estado de espírito, né? Positivamente. Sim. Vai influenciar positivamente. Mas assim, uma ação direta, o que pode ser? Fábio, aí, uma parada que é papum, conexão com Deus. Quando você... E aí tem vários livros falando sobre o poder da intenção, né? E na Bíblia a gente tem a passagem de Daniel que fala quando o anjo revela para ele, fala, Daniel, a partir do momento que você aplicou o seu coração, não precisou fazer mais nada, você aplicou o seu coração a se humilhar perante o teu Deus, cara, o mundo espiritual já mudou, a coisa já ficou diferente. Eu fico arrepiado só de falar, porque assim, é a experiência que eu vivi, no momento que eu fiz uma aliança com Deus, na hora me veio um estado de alegria, eu não entendi por quê. O que aconteceu? Eu estou numa situação altamente desagradável, fiquei feliz, e aí lá na frente que eu fui entender, e é o que eu falo hoje. Aí é onde que entra, como eu falei no início, que as pessoas elas não acreditam. Por isso já me perguntaram na palestra, Fábio, o que fez com que você conseguisse fazer isso, começasse a ter essa vida e tal? Eu falei, olha, uma coisa que eu não aprendi na teologia, nos cursos de teologia, não aprendi em pregação, não aprendi em igreja, eu aprendi com o Senhor. O Senhor me ensinou. Jejum pelo Espírito Santo. Tem um curso, inclusive, sobre isso. Ensinando sobre o jejum. Porque essa é a minha fonte. Eu sempre agradeço a Deus pelo Senhor. Muito obrigado por me revelar isso, que o jejum pelo Espírito Santo é como se fosse assim, eu vou lá e renovo a bateria. Boto a minha vida no carregador de novo. Porque eu acredito que eu já pensei muito sobre isso. Falei, por que o jejum pelo Espírito Santo, pelo menos assim, para mim, eu acredito que a Bíblia não faz acepção de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoa. Por que para mim funciona tanto? Se eu não fizer, eu entro mais ou menos no estado de depressão. Por que para mim funciona tanto? Eu já pensei muito sobre isso. Falei, poxa, deve ser alguma coisa assim relacionada à intenção. Porque ali naquele momento a minha intenção é o quê? Me encher de Deus. É entrar na mesma frequência do Criador. É estar ali, ó, no centro da vontade do Pai. Então, isso eu acho que o Pai olha assim e fala assim, esse é meu filho, entendeu? Pô, vou dar para ele o que ele precisa e me traz isso. Então, a presença do Espírito Santo é assim, algo maravilhoso e indispensável. Quer otimizar a sua vida ao máximo, seu desempenho ao máximo? Se conecte com o Criador. Eu tava com um problema de luz lá em casa, que eu fui morar na roça, né, devido a essa questão de natureza e tal. Tava com um problema de luz lá em casa, o liquidificador ele funcionava assim. Eu tinha que trocar de tomada, porque lá tem 2 redes aí para ele funcionar direito. Ou então eu segurava a onda ali, dava uma balançada nele. Aí trocamos de poste e tal, fez toda uma reparação lá.
Agora ele tá 10 o funcionamento dele. O problema é que o ser humano ele quer funcionar otimizadamente sem ter uma conexão com o Criador, com aquele que é a fonte de toda a energia. Eu fiz uma live recentemente, uma série de lives com a terapeuta Ana Ribeiro, e ela fala sobre a questão da essência, né, das pessoas, que as pessoas perderam essa essência. Elas são tudo, menos a real não reconhece que são a extensão da fonte criadora. Exatamente. Aí somos a imagem e semelhança. Às vezes, quando a gente fala sobre imagem e semelhança, pensa, não, eu tenho nariz, Deus tem nariz, tal. Não, mas não é isso. Você é a autoridade, você é a extensão de Deus, você é a forma visível que as pessoas têm de olhar, assim, Deus. Entendeu? É isso aí, é uma responsabilidade muito grande. Ó, a gente já está no final, mas eu queria que tu apresentasse esses produtos aí. Então, eu tenho aqui, a gente tem uma distribuidora, né, que é a DNA da Natureza, e a gente faz uma filtragem. Então, a gente trabalha com várias marcas, mas por quê? Porque hoje no mercado de produto natural tem muita marca e muito produto que, assim, é paradoxal, cara. Eu olhar certas substâncias que hoje estão colocando nos produtos naturais que não tem nada a ver. Eu já vi produto natural com corante caramelo 4 que é cancerígeno, comprovadamente. Entendeu? Aí a pessoa vai dizer, pô, é natural, não tá me fazendo mal, não. Mas se não olhar os ingredientes, entendeu? Então, alguns aqui que eu trouxe, que é essa valeriana, que é calmante, passiflora, o próprio magnésio, que é bom para... Está envolvido em mais de 300 funções enzimáticas, é bom para dar energia, inclusive está envolvido em processo de ATP, né, de geração de energia do corpo. Tem o imune e o de emagrecimento, tem muitos outros, né? Deixa eu ver o de emagrecimento aí. Caraca, eu falo assim, emagrecimento deve ser bom, hein? O de emagrecimento, ele tá ali. Pode pegar lá, Pode pegar? lá. Bora, vamos pegar lá. Não sei por que ele trouxe de emagrecimento pra gente. Olhou pra gente e falou emagrecimento. Nem tinha ali. Eu, na verdade, não é pra mim. Não é pra mim. Na verdade, não, a barriga sequinha já... Será que a barriga? Com laranja, eu moro, cara. Aqui, gente. Pra emagrecer, é menina. Isso aqui eu vou recomendar para um amigo meu, entendeu? É pra mim, Um não. amigo meu quer. E vem cá, me diz uma coisa, como é que você reativa, né, o nome do produto? Fala um pouquinho de valores, cara, pra gente entender aí. Então, Como é que faz para adquirir? a pessoa ela pode entrar em contato comigo, né? O telefone direto da empresa. Também tem meu Instagram, que é @FabioNunesMentoria. Então, inclusive para outros serviços, né? E os valores, assim, a média, R$40. Tá Entendeu? acessível. É bem, R$40, R$50. Então, as pessoas se surpreendem realmente, mas se surpreendem de uma forma positiva. Ela faz, os produtos deles são baratos. E realmente, por quê? Porque eu posso... Tipicamente, Trabalha com parceria. Trabalha com parceria. parceria, né? Especificamente. Então, é positivo também porque, como a gente faz essa seleção de produto, a pessoa vê, cara. E aí não é interessante para mim que ela não tenha condição de continuar. Então, R$100, beleza, vale, vai ter resultado. Mas e para continuar? Aí mês que vem tem aquela conta, aí passou um pouquinho do cartão, aí tem aquela... não consegue continuar. Então, dar a possibilidade da pessoa não só iniciar, mas ela continuar. Tem um tratamento contínuo. Maravilha, ó. Eu achei muito interessante, estourou até o nosso tempo aqui, mas era necessário, né? Porque é um trabalho que é um assunto extenso. Mas fica o convite para você voltar aqui para a gente poder deixar os produtos. Sim, vai ser um prazer. Né? Então, você já sabe o caminho. Já agora ficou mais fácil. Né? Fábio, obrigadão, cara. Obrigado. Tamo junto. Fábio, muito obrigada. Amei seus produtos. Obrigado. Maravilha. Mas olha só, escolhe um produto aí da Norte. Não sei se você vai comer. Mas... Você vai comer, já falou que ele pode mais ou menos. Pronto, vou pegar aqui, ó. É você. O branquinho aqui. Você já depois faz uma história, depois vai dar uma moral. Doce Arte da Eli, tá ali fora ali. Daqui a pouco vai fazer uma entrevista com a gente aí. E tá aqui, ó. O Instagram dela é @doceartedaeli. No Instagram e o telefone tá ali. Dá pra você ver pelo vídeo aí. Gente, obrigado aí. Obrigado, hein? Primeira parceria aqui. Show de bola, viu? Vem acalhar pra gente nessa entrevista aí, né? Não é? Parece até que eu marquei certinho. Marcou certinho pra ela vir. Mas Deus faz as coisas que a gente nem imagina. Ó, Deus é o dono do lugar. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta aí se você gostou dessa entrevista. Fala para eu quero que o Fábio Nunes venha de volta aí. Quero saber mais daquele produto de barriga sequinha. Usa o espaço aí
comentário aí para isso. Um abraço, gente. Deus é o dono do lugar. Acabou os colachos.